Oi, pessoal, tudo bem, gente? Hoje é quarta-feira, como eu prometi para vocês, toda quarta-feira aqui no canal a gente vai ter o passo a passo para quem comprou a apostila. A gente está pintando a apostila de número 2, este aqui é o sexto risco, tá bom? No canal tem uma playlist, tá? Tanto da apostila 1 quanto da apostila 2, são playlists separadas, com as videoaulas para ficar mais fácil de vocês acessarem, tá? Aqui a gente vai estar pintando, tá? Um melão e esse bule com girassol. Esse é o sexto risco. Só avisando para quem tá acompanhando a pintura da apostila que provavelmente esse vai ser do ano o último da apostila, porque como eu vou ter que viajar, só no próximo ano que a gente vai dar continuidade da pintura dessa apostila, tá bom? Mas de qualquer forma, para quem comprou a apostila, eu fico disponível no WhatsApp para ajudar vocês com qualquer eventual dúvida, tá? Então, se você tiver comprado as duas apostilas e tiver dúvida, pode entrar em contato comigo nesse período que eu não vou estar disponível gravando vídeo aulas e eu tiro as suas dúvidas. Ó, então, a gente vai fazer essa pintura aqui hoje, porém, eu vou estar modificando o bule. Esse aqui é só um exemplo para vocês verem que pode estar pintando de várias cores, tá? Aqui eu pintei verde, mas a intenção agora do vídeo que eu vou fazer hoje para vocês é pintar no tom vermelho. Então, vamos para a aula. O risco já está aqui, lembrando que quem quiser adquirir a apostila pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo. A apostila custa R$20 e vem 10 riscos, tá? Riscos em preto e branco, no tamanho certo para você imprimir, e você vai ter o passo a passo numa videoaula aqui no canal. As cores eu deixo na descrição do vídeo também, se você quiser tá anotando para adiantar o seu trabalho, certo? Então, vamos pintar. Amoras, no pratinho, eu peguei a cor verde musgo claro. Se não tiver essa cor, gente, pode ser qualquer outro tom claro que você tiver, tá? Você pode usar um tom de marfim, você pode usar um erva doce, um verde bebê, um azul bebê, um tonzinho claro, tá? E um pincel pituá, aqui eu tô usando da Castelo, a referência dele é C558, eu gosto muito desses pincéis aqui, tá bom? E os pincéis eu compro com a Flávia Artesão, o contato vai estar na descrição do vídeo se você estiver precisando de pincéis, tá bom? Lá tem um kit com o meu nome, que são os pincéis que eu utilizo aqui, tá? Eu super recomendo, ela é super atenciosa, entrega no país todo, ó. O verde musgo claro e um pouquinho do clareador, pra me ajudar a distribuir o fundo aqui, tá? Lembrando que pra quem é novo aí, o Nicolas vai ficar fazendo uns barulhos aí, se vocês ignorem, por favor. Ó, aqui, ó, eu vou vir com o movimento circular, ó, e eu vou espalhar essa tinta. Não precisa subir muito, tá? É bem pouquinho. Sempre vou no pratinho e vou pegando a tinta, ó, sem umedecer demais o pincel, só na ponta mesmo das cerdas, ó. Vou colocando, ó. Quero agradecer muito, tá, gente, as meninas que adquiriram as apostilas, que estão pintando, tá? Eu sou muito agradecida a todas vocês. Tô, sim, desanimada de ficar gravando vídeo pro canal, mas como eu prometi que eu ia fazer o passo a passo de toda a apostila, eu compro aquilo que eu falo, tá bom? Então, tô aqui pintando com vocês, e pra quem comprou a apostila aí, eu tô sempre disponível, tá? Pra ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, vamos lá, ó. Depois que você fizer esse fundo, não precisa ser, gente, um fundo muito extenso e muito marcado, não, tá? Suavidade, leveza, para que o fundo fique mais suave, tá? Ó, eu fiz aqui o risco com carbono vermelho e ficou bem forte. Vocês não precisam colocar tanta força quanto eu coloquei, para não ficar tão marcado. Depois que eu fiz com o verde musgo, eu vou com a cor sépia. No pratinho, eu coloquei clareador, tá? Um pouquinho do clareador para ajudar, gente, a criar uniformidade nesse fundo. Eu uso o clareador mais no fundo mesmo, tá bom? Ó, eu vou passar o clareador
de forma bem aleatória, ó. Não precisa estender muito, tá? E vou pegar um pouquinho da cor camurça, vou tirar o excesso com batidinhas no pratinho e eu vou vir aqui, ó, abaixo dos elementos pra fazer esse fundo aqui, ó. Tá? Então, eu venho com a pincelada na horizontal, ó, abaixo da folha, ó. Gente, a minha tinta tá com um pouquinho de grumo, tá? Ó, sempre pegando tinta aos poucos e acrescentando de acordo com que vocês verem necessidade. Ó. Não precisa fazer um chão muito grande. Se quiserem estar fazendo uma mesa, pode estar fazendo aqui também, tá? Pra dar o acabamento, eu peguei o pincel da Castelo C522, esse aqui é o número 10. Tá? Ele tem as cerdas macias, eu tô gostando bastante de estar trabalhando com esses pincéis aqui também. E eu venho, ó, com tinta no canto do pincel, com a cor sépia, e eu vou colocar sombra, tá? Então, se vocês observarem no desenho, tem umas linhas. Essas linhas são guias para vocês entenderem onde tem que colocar essa cor sépia, ó. E sempre puxando na horizontal, tá? Ó. Tá bom? Ó, vai movimentando. Nesse cantinho aqui, ó, você vem com um pincel. Se o pincel 10 estiver muito grande, é só pegar um pincelzinho menor, tá? Olha, sempre com a pincelada, gente, isso faz uma diferença gigantesca, tá? Na horizontal, ó. Trabalha bem a tinta, esfuma. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco impaciente pra pintar o desenho, tá? Mas aprenda a pintar com prazer, para que seu trabalho fique bem feito. Ó, esfuma bem, tá? Aqui, ó, vou trabalhar um pouquinho mais, vou colocar a tinta próximo da folha e com a pincelada na horizontal eu vou dar aquela trabalhada, tá? Sem espalhar muito, tá? Não precisa subir muito, não. Gente, peguei um pincel aqui de número 8 e com verde musgo, ó, eu vou colocar um pouquinho nesses cantinhos pra mim tá ganhando profundidade aqui no fundo, tá? Eu acredito que o verde oliva quase todo mundo tem, porque é uma cor bem básica, né, que a gente usa pra tá fazendo folha. Mas se você não tiver, pode usar, sei lá, ocre ouro, siena natural fumê um pouquinho, ou um outro tonzinho, tá? Ó, vou vir aqui abaixo, tá? Abaixo do melão, ó. Aqui também, ó. E puxo, tá? Coloco pouca tinta e puxo pra cima. Ó. Puxo, subindo com o movimento circular, ó. Venho aqui também, ó, coloco nesse canto e trabalho. Puxo bem pra fora mesmo e vou trabalhando a tinta, tá bom? Não precisa puxar muito, só um pouco, gente, só pra dar uma profundidade.
Gente, ó, dei um zoom pra ficar mais fácil de vocês verem. Vou fazer uma folha e é só repetir o mesmo processo que eu fizer nessa, você repete nessa. Aí, vamos lá, ó. Vou usar verde musgo. A folha você pode fazer da cor que você quiser, tá bom? Mas aqui eu vou estar usando essa cor aqui. Então, a folha do girassol, ela tem um verde bem intenso, tá? Se você não tiver o verde musgo, pode fazer com verde pinheiro também. Tá bom? Lembrando que a gente não tá fazendo pintura realista, então aqui a gente não tem o dever de seguir os padrões da natureza, mas a gente tenta uma proximidade, certo? Ó, aqui, ó, eu vou vir fazendo só mesmo o preenchimento de toda a folha, que esse tom bem intenso de verde musgo. Ó, desviando aqui das pétalas. Pincel que eu tô usando para preencher é o número 12 da Castelo. Ó, preenchi. Eu vou vir com o rústico. Não tem rústico? Usa sépia ou verde pântano. Tá, ó. Com o rústico, eu vou escurecer essa lateral. Então, eu divido a folha e eu arrasto, tá? Pra lateral. Com pouca tinta, eu vou vir da borda, agora no sentido contrário, ó, da borda da folha, colocando um pouquinho desse rústico e puxando com pinceladas de vírgula pra dentro da folha. Ó. Certo? Fiz isso, eu vou limpar bem o meu pincel e eu vou pôr uma cor pra dar um pouco de iluminação, tá? Então, eu vou usar a cor verde folha, que é um verde, assim, bem chamativo. Aqui ele não vai aparecer tanto, por quê? Porque o nosso fundo tá um pouco mais escuro, ó. Tá? Então, eu vou usar ele, ó, pra puxar aqui umas lervuras, ó. De fora pra dentro, da borda da folha pra dentro, ó, e de dentro pra fora, ó. Tá? Agora, dessa mesma forma que a gente fez essa, a gente vai fazer essa. Eu sei que na câmera pareceu que não iluminou direito, mas aqui tá iluminando, tá bom? Então, vou fazer essa e depois eu mostro pra vocês como finalizar essa folha, tá? Depois que essa folha der uma boa secada, tiver quase totalmente seca, a gente vai voltar e vai tá iluminando, tá bom? Pra não correr o risco de manchar o girassol, que a gente vai trabalhar com a cor amarela, né? Como tá úmida a folha, tá chovendo bastante hoje, gente. Eu vou começar fazendo o melão fechado aqui, tá bom? E depois a gente volta no girassol. Gente, pra fazer o melão fechado, eu vou usar um pouco do amarelo limão e o amarelo bebê, tá? Vou usar um pituá só para preencher mais rápido. Lembrando que essas bordas a gente tem que fazer com pincel chato para facilitar, tá? Então, com o meu pituá, eu vou começar pegando, ó, o amarelo bebê e eu vou começar a fazer a minha base. Tá, ó. Nessa região toda, eu vou colocar um amarelo bebê. Bastante tinta para preencher bem a trama do tecido. Depois disso, gente, ó, eu vou vir com o amarelo canário, tá? Com o amarelo canário, ó, em volta desse amarelo bebê. Certo? Ó, esfumo bem todas as bordas, ó. E aí, eu já vou usar a cor melão, tá? Se você não tiver a cor melão, pode ser o ocre ouro. Melão é esse tom. Com o melão, o pincel chato, tá? Eu vou vir, ó, vou fazer as bordas puxando pra cá, ó.
É bem importante, observe as lervuras que tem no desenho. Então, aquilo lá vai servir de guia para você dar as pinceladas no mesmo sentido daqueles risquinhos que tem, tá? Aqueles risquinhos lá vai servir para você dar volume. Ó. Ó, aqui na borda também, ó, eu vou pondo. E na hora de puxar, eu puxo seguindo o desenho, tá? Respeitando aí a anatomia da fruta. Ó, vou puxando. Ao mesmo tempo que eu vou puxando pra dar volume, eu vou fazendo o preenchimento da fibra do tecido, ó. Tá? Tá bom? Agora que eu vou entrar com o ocre ouro. Gente, falei ocre ouro, não é ocre ouro, é siena natural, tá? Eu vou pegar a tinta de um lado só, tô usando um pincel maior, porque o melão, ele é uma fruta grande, né? Então, olha, eu vou colocar aqui nessa parte onde vai ter sombra, por quê? Porque tá encostando aqui, ó. Eu vou colocando nos cantinhos, ó, e vou puxando a pincelada, tá? Em direção aos risquinhos que eu coloquei no risco mesmo, tá? Essa parte toda que tá encostando vai ficar mais escuro, então eu venho com siena, adicionando, ó, esfumando para criar aqui um degradê de tonalidade e venho puxando com o pincel de ladinho para criar essa lervura, né? Para dar essa textura no melão. Aqui nessa parte, ó, a gente segue também ao desenho, já vem marcadinho. Só pegar pouca tinta de um lado só do pincel, com a mão bem leve, a gente vem fazendo os tracinhos aqui, puxando, ó, com bastante leveza, eu pressiono e vou levantando, como se eu estivesse varrendo mesmo a tinta, tá bom? Aqui, ó, posso usar até um pincelzinho menor para tá fazendo, preencho bem essas bordinhas e eu vou trabalhando aqui a casca do melão, tá bom? Se tiverem dúvida, alguma coisa, pode pegar também uma foto referência, isso ajuda bastante, tá? E aí, eu vou puxando de ladinho para criar essa textura na casca do melão, tá? Lembra do formato mesmo da fruta, né? Onde a pincelada é mais curvada, onde é mais reta, né? Onde deve ter mais sombra, mais luz. Aqui nesse pontinho é mais profundo, vou colocar sépia, tá? Com o cantinho do pincel. Bem pouquinho mesmo, ó. E vou adicionar um pouquinho de sépia nessa parte aqui, que eu tô recebendo mais sombra, né? Gente, desculpa, eu tô muito gripada, então às vezes a voz falha, tá? Graças a Deus eu já melhorei um pouquinho. Ontem eu tava bem ruim. Bom, aqui, ó, eu vou adicionando aos poucos, tá? A sujeirinha mesmo do sépia, tá, gente? Não é muito, porque senão vai ficar muito escuro o seu melão. Ó, eu só tô mesmo intensificando. Então, a gente vai adicionando várias cores bem devagar para ir dando volume mesmo e criando esse degradê, tá? Se quiser dar uma iluminada com um pouquinho do branco ou do palha, na verdade, pode estar fazendo. Eu aqui não vou fazer, tá? Aqui a gente vai fazer esse melão aqui, já que a gente já tá com as cores abertas, vamos fazer esse daqui. Esse daqui a gente vai começar com amarelo ouro, tá, ó. E eu vou, amarelo ouro não, gente, amarelo bebê, desculpa, tá? Ó, amarelo bebê, dentro, aqui, ó, tá? Essa aqui é a parte interna do melão. Então, é uma parte que a gente faz primeiro, tá? Esse melão aqui, ele tá aberto. Ó. E aí, eu venho com a cor melão,
que é um amarelo mais fosco. Pode ser o ocre, tá? O ocre, o mostarda. E eu vou colocar aqui nessa parte aqui, onde o bico tá passando por cima aqui da fatia de melão, tá? Coloco aqui também, ó. Nessa lateral. Vou intensificar, tá? Com... mais na parte interna aqui, ó. Vou intensificar com siena. Ó, dou umas manchadinhas, tá, gente? Não precisa ficar certinho mesmo, não. Porque depois a gente vai estar colocando a semente aí dentro, tá? Ó, agora eu vou vir com a cor. Pode ser palha, pode ser marfim. Um tom bem clarinho que você tiver aí. E eu vou vir preenchendo essa borda aqui, ó. Vou preencher toda a borda com bastante calma. Tá? Se quiser vir aqui, ó, com esse palha e dar umas puxadinhas aqui, ó, você também pode, tá? Ó, entre essas levuras mais escuras, tá? Só pra usar a sujeirinha do pincel. Fiz isso, gente, eu vou pegar um pincel menor, tá? Pra mim tá trabalhando ali. E com esse pincel menor, eu vou precisar de um tonzinho de verde. Aí, qual verde que eu vou colocar? No meu caso, eu vou estar colocando, ó, o verde kiwi. Mas você pode pegar qualquer tom de verde que você tem, tá? O kiwi, ele se aproxima mais com a parte mais esverdeada que às vezes tem no melão, tá? Mas é bem pouquinho, ó. Ó, vou colocar mais aqui, próximo ao bule, tá? Não precisa colocar em tudo, é só uma manchadinha na parte aí. E agora a gente vai trabalhando a casca aqui. Aí a casca, ó, vou vir com o amarelo bebê. Tinta de um lado só pra tá fazendo a borda aqui, ó. Tá? Vou colocar um pouco do verde-limão. O verde-limão, gente, por ele ser levemente, um tom assim mais chamativo, fluorescente, ele fica bem bonito no melão, tá? Se você não tiver, pode ser, de repente, o amarelo ouro. É bem diferente, mas não tem problema não. Seu melão vai ficar com a cor diferente um pouco, mas... Ou você pode estar fazendo um melão também rendado, tá? Ó, que é uma outra forma de melão que a gente tem aqui no nosso país. Com o amarelo melão, né, com a cor melão, eu vou vir cá, ó, criando as levuras, ó. A borda a gente faz com o cantinho do pincel, aqui eu vou ter que retocar, porque eu acabei borrando. Ó, a casca vem até aqui. Ó, tinta de um lado só. Nessa parte de baixo também eu coloco. Vou limpar o meu pincel. E aí, eu vou escurecer agora com o siena, tá?
Tô usando o pincel 6, porque a minha área de trabalho aqui, ela é menor. Então, ó, eu venho colocando, ó, lá no cantinho onde eu preciso dar sombra. Ó, e com o pincel de lado, ó, eu venho puxando as lervuras, ó. Tá? O meu ponto de luz vai ficar na parte central. Olha. Tá bom? Aqui, ó, eu vou pegar a tinta de um lado só. Bem de um ladinho só. Tá? Aproveito aqui, ó, pra dar um pouquinho mais de intensidade ali, ó. A borda aqui também. Tá? Agora, com sépia, eu vou escurecer um pouquinho. Bem pouco, tá, gente? Com sépia, eu venho aqui, ó. Pra dar aquela marcadinha aqui, ó, nessa parte. Ó. Na parte interna também adiciono um pouco e aqui também. Ó. Próximo ao bolho aqui, vou intensificando. Aqui a gente vai criando um degradê, camadas, tá? Vem aqui na borda aqui, ó. Certo? Agora que a gente vai tá colocando as sementes, tá? Para sementes, eu vou estar usando a cor marfim. Sépia. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, tinta de um lado só do pincel, ó. Vou pegar no canto, na verdade, ó. E eu vou vir cá colocando, ó. Com o canto do pincel. Saindo pra fora um pouco, tá, gente? Com sépia. Não precisa ser muito, tá? Aí, gente, eu vou vir agora com o marfim. Vou pegar assim, ó, tinta no canto do pincel, bastante tinta. E eu venho, ó, dando carimbadas, ó, aleatórias com pincel de lado, tá? Pra semente ficar, ó, saindo pra fora um pouco. Ó. Vai ficar manchadinho assim, tá? E com bastante tinta, tá? É assim mesmo. Agora, a gente vai deixar secar, tá? Qualquer coisa, depois a gente vai voltar e colocar mais uma camada de marfim ou de um pouquinho de branco, viu? Depois, é só pegar a tinta branca, tá? Pode colocar até um pouquinho do palha junto e vir cá novamente dando pinceladas em cima dessas partes que está mais escuro. Isso vai criar camadas para parecer a semente, tá? Então, é só vocês ir fazendo assim. Depois que secar aqui, a gente volta e faz assim, porque se você colocar uma em cima da outra, úmido, vai virar um borreiro e não vai dar certo. Então, a gente coloca, espera secar e depois volta fazendo de novo. Aí, aguarda secar novamente, tá? Agora, a gente vai fazer o girassol. Girassol, eu vou vir com amarelo limão. Girassol, gente, é outra coisa que cada um tem sua forma de fazer, tá? E tem uma infinidade de formas para você tá fazendo o girassol. Vou mostrar uma forma simples para estar fazendo o girassol. Tô preenchendo com amarelo limão, tá? Só preencher com um pincelzinho menor, porque aqui é um girassol bem pequeno, né? E não tem muitas pétalas, não é uma coisa que eu gosto muito de estar pintando, mas, né, a gente precisa pintar. Então, eu vou preencher, ó,
todas as pétalas primeiro, tá? Sempre com bastante tinta, tá, gente? É importante fazer os cantinhos bem direitinho. E depois já vai separando aí a cor laranja, que a gente vai estar fazendo a sombra. Gente, minha garganta tá horrível. Horrível. Ó, vamos preencher aqui também, tá? O miolinho a gente deixa pra depois. Primeiro a gente vai trabalhar as pétalas. E aí depois a gente volta no miolinho, tá? Eu vou pegar a cor laranja. E aqui, gente, o laranja é uma cor muito forte. Tem que pegar bem pouquinho mesmo. E aí a gente vai colocar nas partes onde tem sombra, tá? Ó, essa pétala que ela tá por baixo, então ela pode ficar um pouco mais escura. Aqui também, ó, aqui. Gente, essa cor ela é muito forte. Um pouquinho que você pega, já tampa toda a pétala. Esfuma, tá? Esfuma bem. Com bastante carinho, porque é uma coisa bem pequenininha, trabalhar com pincéis menores, tá? Entre essas duas pétalas aqui, ó, e nessa partezinha de baixo também. Porque o miolo, ele vai projetar sombra, gente, minha garganta tá muito ruim. E aí eu venho, ó, colocando, dando aquela esfumadinha, né? Ó. Dou uma movimentada no pincel pra dar uma esfumada. Né? Sempre pegando uma isquinha de nada, vem aqui porque essa pétala tá por cima, ó. Tá? Vou ressaltar essas pétalazinhas pequenininhas que estão caídas aqui, ó. Tá? Esfume bem. Sempre com muito pouca tinta, gente. Aqui eu peguei quase nada de tinta e quase que eu tampei todo o meu amarelo limão. Bem pouquinho. Eu vou intensificar aqui, gente, com um pouquinho do cerâmica. Deixa eu só procurar o meu, ó, cerâmica. Vou pegar uma isca de nada e eu vou colocar mais próximo ao miolo. É a parte onde eu quero que pareça que tá mais profunda. Tá bom? Então, ó, pode ressaltar algumas pétalazinhas que estão por baixo também. Fala pra mim aí, quem gosta de pintar girassol? Não sou muito fã de... Eu gosto do girassol, eu não gosto de pintar, gente. Aí, com o marrom, a gente vai fazer o miolo. Pro miolo, a gente preenche tudo com marrom, tá? Existe outras cores que você pode estar fazendo, como o verde pântano, fazer um miolo mais esverdeado. Aqui eu quero um miolo mais seco mesmo, tá? Então, vou preencher tudo com o marrom. Preencher com marrom, eu preciso dar um pouco de profundidade. Aí o tom que é mais escuro que o marrom aqui seria rústico ou preto, tá? Bastante tinta, viu, gente? Para não ficar pontinhos brancos. Vou pegar o preto com o cantinho do pincel. E eu vou fazer uma espécie de meia lua representando a parte mais profunda do miolinho, tá? Na parte de baixo, eu venho com a sujeirinha do pincel aqui, ó. E eu faço também um sombreado, na qual vai me dar aqui um pouco de profundidade. De profundidade, tá? Esfuma bem as bordinhas, só sujeirinha mesmo do pincel. Tá? E vou lavar o meu pincel, porque eu vou pegar uma cor amarelo canário. Amarelo canário, pra mim fazer aqui as sementinhas que fica pra fora desse miolinho, tá? Com batidinhas, ó, com a largura do pincel, ó, eu dou batidinhas. Lembrando que precisa retocar, tá? Tanto as pétalas com amarelo limão, quanto essa parte aqui com amarelo canário, essa sementinha. Agora eu já vou retocar aqui as folhas com com verde folha, tá? Pra dar uma ressaltada. Então, eu volto e coloco
a iluminação no mesmo ponto onde a gente colocou antes, tá? Ó, com a pincelada você puxa. Se não quiser, a gente tá fazendo com essas cores, tudo bem, tá? Pode fazer com as cores que vocês gostarem aí. Eu gosto de trazer aqui uma variedade e vocês escolhem depois quais que vocês mais gostam para estar trabalhando, tá? Do lado de cá, eu vou fazer o mesmo processo. Acho que agora tá um pouco mais visível para vocês poderem ver, né? Deste lado, ó, da borda para dentro, meu pincel tá seco, tá, gente? A minha tinta tá numa consistência boa. Ó, e eu venho puxando. Tá bom? Ai, pra sépala, eu vou fazer com a cor erva doce ou verde soft, ou a cor que você quiser, tá? Eu vou fazer com erva doce, que tá mais perto de mim aqui, o meu tá acabando. Eu uso muito, gente. E aqui eu vou fazer a sépala. Se você não quiser tá fazendo dessa cor, não precisa, tá bom? Pode fazer escuro ou não fazer, depende um pouco do que você gosta. Eu gosto sempre de trazer aqui, gente, variações para que vocês possam ir fazendo e vendo o que vocês mais gostam, tá? Aí, ó, você puxa, pode fazer só de um lado, ou se quiser fazer dos dois lados, igual eu fiz aqui, tá tudo certo, pode fazer. Usem a criatividade de vocês, coloquem em prática o que eu tenho tentado explicar para vocês, né? E se você não comprou minha apostila e deseja comprar, o telefone vai estar na descrição do vídeo, tá, gente? Custa R$10. Com vermelho agora, gente, vamos fazer o bule. Com vermelho fogo, eu vou fazer o preenchimento dessa parte de cima aqui, ó, tá? Com bastante tinta. Eu usaria, gente, o vermelho vivo, mas o meu vermelho vivo venceu, tá? Por isso que eu tô usando esse tom de vermelho aqui. Aqui, ó, tem que trabalhar com um pincelzinho pequeno, tá? Um pincel pequeno. E fazendo as bordinhas bem com calma e preenchendo bem a fibra do tecido, tá? Se você quiser fazer o bole verde, pode estar fazendo, tá? Eu vou fazer vermelho para mudar um pouquinho. Preenche bem os cantinhos. Essa parte aqui do miolinho, da tampinha mesmo, né? Do suporte para pegar. Vamos preencher também. Gente, desculpa, nossa, eu tenho dormido muito ruim, muito pouco, e a gripe tá me derrubando, não? Vou preencher o bico com vermelho fogo, tá? E eu vou deixar só a parte onde eu vou colocar o meu ponto de luz, sem preencher. Tá marcado no desenho de vocês também, tá? Então, aqui é só mesmo fazer o preenchimento. Agora, gente, com o pincel número 6 e com a cor vermelho profundo, tá? Eu vou escurecer umas partes aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu usei o vermelho fogo, mas você pode usar um outro tom de vermelho, tá? Eu ia usar o vermelho vivo, mas o meu vermelho vivo tá estragado, não tá bom não, aí eu não vou usar, tá? Venho aqui abaixo, ó, com um pouco desse vermelho profundo, tá? Ó, venho aqui também, ó. Vou colocar um pouco, vou trabalhar essa tinta aqui, tá? E agora eu venho trabalhando aqui na parte de baixo, ó. Nessa parte de baixo, eu vou escurecer um pouquinho, pra dar um pouco de sombra, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês visualizarem na câmera,
o quanto eu tô escurecendo, porque que dá uma diferença de uma tonalidade para outra, tá? Se não tiver o vermelho profundo, pode estar usando púrpura ou vinho, tem que pegar um pouquinho menos do vinho. Ó, venho aqui próximo dessa parte aqui onde vai ser a nossa iluminação, ó. E eu coloco, ó, e eu esfumo com o movimento pra cima, tá, ó. Pode usar um pincel maior aqui, porque já que é uma área maior que a gente vai estar colocando, ó. Tá? Então, nessa lateral aqui subindo, ó. A gente vem colocando, ó. Tá? Venho abaixo aqui também, ó, eu coloco um pouco. Tá bom? Aqui, ó, de lado, aqui eu vou escurecer, tá? Eu acabei preenchendo tudo aqui, mas aqui ainda vai ter uma parte aqui de outra cor, tá? Ó, venho no bico também, ó. Escureço aqui um pouquinho, ó. Na parte da boca, aqui nessa parte de baixo também, ó. Tá bom? E na lateral aqui também, ó, eu vou colocar um pouquinho. Tá bom? Se quiser a gente escurecer mais, pode ficar à vontade, pode usar cor vinho. Vou até colocar um pouquinho de vinho pra vocês verem como fica. Ó, peguei o vinho e eu vou vir nesses mesmos locais onde eu coloquei o vermelho profundo, eu venho com vinho. Só não pode exagerar, tá, gente? Ó, um pouco do vinho. Tá? Vou colocar aqui em alguns pontos, ó. Eu coloco e eu trabalho bem essa tinta. Aqui também, ó. Tá bom? Nessa parte de baixo aqui também vou colocar um pouquinho. Certo? Agora eu vou lavar o meu pincel. Vou pegar a tinta de um lado só e eu vou usar o preto. Tá? E aí eu vou colocar alguns detalhes aqui. Começando pela alça. A minha alça eu vou colocar ela preta, mas se você não quiser colocar preta, pode colocar branca, pode colocar vermelha, tá? Pincelzinho em pé, pegando tinta de um lado só, e a alça ela vem até aqui do outro lado, ó. Tá? Fiz isso, eu vou vir na parte de cima aqui, ó. Minha tinta tá com grumo. Venho na parte de cima. E eu vou preencher essa parte da tampinha aqui que tá aparecendo, ó. Tinta de um lado só. Venho aqui na boquinha, ó. Coloco também. Com tinta de um lado só, eu venho aqui, ó. Coloco aqui.
E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu vou preencher tudo, mas depois eu vou fazer a divisão com um pouquinho de iluminação, ó. Fazer o preenchimento. Ó. Tá? Preenche bem direitinho, qualquer coisa, volta e retoca o preto depois que seca, tá? Esse meu preto aqui, eu não sei o que tá acontecendo, parece que ele tá levemente transparente. Ó. Né? Aí, se você quiser um bule mais enferrujadinho, parecendo que tá desgastado ou que tá lascado, aí você vem, ó, coloca em alguns locais, tá? É só você lembrar onde geralmente eles estragam com mais facilidade e tal, e aí você coloca, ó, umas manchinhas aleatórias, tá? Não precisa ser demais, só um pouquinho. Agora eu vou lavar muito bem o meu pincel. Tá? E aí eu vou vir com o branco. O ideal, gente, é que isso aí tivesse tudo sequinho, tá? Pra mim vir trabalhando com o branco. Ó, vou pegar a tinta. Vou trabalhar com o pincel de lado, ó. E eu vou preencher, ó. Essas partes que eu deixei branquinha aí marcada, tá? Então, aqui eu vou pegar aqui de cima, ó. E vou descer. Aqui embaixo eu dou aquela viradinha no pincel. De cá também é a mesma coisa, ó. Se você quiser pintar tudo, gente, pode pintar, tá? Pintar tudo de vermelho, depois vir colocando branco, vai ficar uma sombra mais pro tom de rosada, não vai ter problema nenhum, tá? Aí, ó. Colocou? Eu vou pegar um pouquinho desse branco, tá? E eu vou dar uma iluminadinha aqui, ó, nessa tampinha em cima. Lavo o pincel. Aqui, ó. Dou uma pincelada aqui também, ó. De iluminação. Pego uma isca do branco, essa parte aqui tinha que estar seca pra mim estar fazendo isso. E eu vou aproveitar para fazer essa divisão aqui, ó. Entre a tampa e a borda aqui, ó. Tá? Dou uma esfumadinha. Tinta com o cantinho do pincel, ó. Tá? Venho aqui na alça, ó. Vou dar uma pincelada generosa aqui, ó. Na alça. Nessa parte aqui também, ó. Dou uma pincelada. Bem, coisa bem pouca, ó.
Dentro das manchinhas eu posso vir dar uma batidinha, tá, gente? É batidinha. Tá, eu fiz bem simplesinho, gente, que é pra todo mundo reproduzir, tá? Esse bolo aí ficou bem simples, bem fácil mesmo. Agora, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar o sépia e eu vou retocar o fundo aqui alguns pontos, tá? Principalmente a parte do chãozinho aqui, ó. Com tinta de um lado só do pincel, ó. Eu vou vir aqui, ó. Entre as pétalas do girassol, tinha ficado, gente, umas falhinhas na pintura, tá? Às vezes precisa da gente voltar e dar aquela retocada, dar aquela profundidade maior, tá? Eu senti a necessidade de vir cá, ó, e fazer aquele retoque. Então, eu peguei um pincelzinho pequeno e eu tô vindo aqui, ó, próximo dos elementos, ó, colocando mais cor. Se eu achar que o sépia não deu profundidade suficiente, eu vou misturar um pouquinho do sépia com o preto, bem pouquinho. E eu venho cá e coloco nesses pontos aqui, onde eu acho que devo ficar mais escuro. Porque se o objeto está aqui, ó, como um chão, ele vai fazer uma sombra mais intensa próximo ao objeto, não é isso? Olha. Tô reforçando. Aqui tem que ficar uma linha mais definida, porque é isso, essa linha aqui que vai definir, tá? O fundo do chão, que essa parte de baixo é o chão. A parte de cima é o fundo, ó. Tá? Só para dar uma ressaltada, para dar aí uma profundidade maior. Se vocês quiserem tá colocando florzinha de miosote aqui do lado, ó, pode estar fazendo tipo uma mini hortênsia, tá? Agora eu vou lavar o meu pincel aqui. E eu vou pegar um pouquinho do verde soft que a gente usou para fazer a sépala aqui na folha, ó. E eu vou fazer aqui, ó, uma dobra, tá? Porque eu gosto de dobrar as folhas, mas se você não quiser colocar, tá tudo bem, não precisa colocar. Vou voltar também, ó, com o amarelo canário. E tô mostrando até os retoques pra vocês hoje, gente, ó. Retocar aqui, ó. Tá? O miolinho. Ó, com amarelo limão, eu volto e retoco, ó, a pétala aqui, ó. Volto, ó, dou aquela retocadinha. Confesso pra vocês que girassol não é uma flor que eu gosto de pintar. Tá bom? Dou aquela retocada, tá? Deixa eu pegar um pouquinho do preto aqui, porque cantinho do pincel. Essa emenda aqui, ó, não ficou bem feita. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o preto aqui, ó, porque já tá pintado de amarelo, então só o preto pra dar uma cobrida aqui. Provavelmente eu vou ter que vir cá e fazer alguns retoques depois ainda pra cobrir bem esse preto. Ó, só uma esquinha de preto. Tá bom? Vou lavar o meu pincel. E agora eu vou vir com o branco e eu vou reforçar essas sementes aqui, tá? Então, eu vou pegar a tinta, ó, canto do pincel, olha a quantidade, e eu venho, ó, pressionando, ó, com a tinta branca, ó, saindo um pouco da borda.
tá? Não precisa pôr muito, porque a gente quer que ver aquele pouquinho do manchadinho do fundo, ó. Tá? Não precisa exagerar. Ó, colocou um pouco, tá? Viu que parece que tá bem cheio de semente? Agora é só você colocar extenso e dar acabamento no qualquer detalhe que você queira, tá? Eu vou colocar um extenso aqui e já mostro pra vocês. Amoras, então ficou assim, eu coloquei só um extensiozinho bem clarinho, bem simplesinho. Se vocês quiserem tá colocando no fundo aqui um extenso, pode tá colocando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que dê pra vocês poderem entender. Quem tiver interesse, gente, em adquirir esse risco e outros 9 riscos, pode estar entrando em contato comigo através do WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que todos os pincéis que eu utilizo são lá da loja da Flávia Artesã e o contato também vai estar na descrição do vídeo. Assim como as cores utilizadas para fazer essa pintura, na qual você pode estar anotando atrás do risco, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e até a nossa próxima aula, que será o 7º risco. Lembrando que esse ano foi o último que a gente fez. No mês de janeiro, a gente vai dar continuidade pintando os outros 4 riscos que falta da apostila de número 2, tá bom? Se você gostou, já deixa aquele like aí. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Tem sempre vídeo com muitas dicas, tá bom? E eu tô aqui para poder auxiliar vocês que compraram a apostila no que vocês estiverem precisando. Então, é isso, gente. Fiquem todas com Deus. Ah, eu quero que você responda para mim aí se você assistiu o vídeo todo e qual cor você gostou mais. Com o bule verde ou com o bule vermelho? Fala pra mim.